Graça e paz para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo e você é muito bem-vindo ao nosso canal. E pode perceber que hoje, pela minha voz, fui acometido de uma gripe. A garganta está um pouco reclamando, mas eu vou tentar me manter fiel aqui ao nosso compromisso diário, tá? Inclusive, a leitura bíblica anual vai estar aqui com essa voz meio fanha, meio grosseira. Mas perdoem o irmão hoje porque realmente fui acometido de uma gripe. Mas vamos lá, o nosso devocional de hoje, então, o dia 22 do nosso devocional diário, vinculado à nossa leitura. E hoje a gente tem um devocional um pouquinho mais longo, cheio de referências, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso para você. Ele está se aproximando mais até de um pequeno estudo da palavra, tem várias referências, mas eu acredito que vai ser muito interessante, porque ele se propõe a responder uma pergunta recorrente, né? É pecado ser rico? O que você acha? Você já estudou sobre esse assunto na Bíblia? Ser rico é pecado? Vamos tomar como base Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz assim, ó: Então lhes recomendou: tenha cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Aqui a gente já tem uma excelente lição, né? Que não é a pessoa ser rica ou pobre que vai definir, a vida dela não é definida por isso, não consiste na quantidade de bens que essa pessoa tem. Inclusive o capítulo 12 de Lucas trata por algumas vezes sobre riqueza e nós vamos tomar isso como ponto de partida, é um bom ponto de partida para pensarmos sobre esse assunto. Principalmente porque, como eu disse, essa pergunta eu me deparo recorrentemente com ela, né? As pessoas querem saber se é pecado ter riqueza e como lidar com a riqueza. Nós ouvimos muito a ideia e teologia erradas sobre esse assunto, que estende a corda para ambos os lados. Ou a pessoa é motivada a ser ambiciosa, ou então por outro lado, tem pessoas que tratam o dinheiro como algo pecaminoso em essência e que deve ser feito um voto de pobreza ou algo do tipo, mas raramente eu vejo esse assunto sendo tratado com coerência bíblica e com o equilíbrio sugerido pelas escrituras. Bom, a resposta curta: não é pecado ser rico. Mas preste atenção, é pecado ser ganancioso, preste muita atenção nisso. Você pode ser rico, mas não pode desejar a riqueza tendo-a como prioridade. Muitos seguidores de Jesus são apresentados pelas escrituras como pessoas piedosas e que eram ricos e usavam dos seus bens, suas riquezas, para apoiar o ministério de Jesus. Alguns exemplos que temos é José de Arimateia, que pediu ali o corpo de Jesus e era claramente na Bíblia alguém de posses. Tratou ali do sepultamento de Jesus, as mulheres de Lucas 8 que ajudavam Jesus com os seus bens, né? Você pode ler nos versículos iniciais de Lucas 8. Também temos o próprio Nicodemos, famoso pelo episódio de nascer de novo, né? Então Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, tinha posses e ele se converteu. Né? E a gente pode ver isso tratado quando ele ajuda José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Ele leva ali algumas especiarias não sei se é assim o nome que se dá, mas ele leva alguns produtos caros para poder sepultar ali o corpo de Jesus, né? Então temos também não só exemplos positivos, mas exemplos negativos também do uso dos bens e da riqueza, como por exemplo o jovem rico em Mateus 19, e temos também uma advertência muito séria aos ricos no capítulo 5 de Tiago, né? Você pode ler os primeiros 6 versículos, é um texto que pode ser usado para condenar as riquezas, mas nós devemos entender muito bem esse texto para não usá-lo como pretexto para algo que não é um ensinamento bíblico, porque os últimos versículos, os 5 e o 6, fica muito claro a que tipo de pessoa está sendo dirigida a exortação nesse contexto, né? Então, leia, dá uma lida com atenção. Na sequência da nossa leitura bíblica nós chegaremos a esse texto, talvez seja assunto de um devocional, mas mesmo assim é importante que você tenha esse conhecimento, né? Por um outro lado, nós temos aí o texto de 1 Timóteo 6 que eu oriento, eu aconselho que você leia o capítulo inteiro e você vai ver que a Bíblia não pode se contradizer, né? Se o texto de Tiago é uma advertência ao rico e você vai ver que em 1 Timóteo 6 é dito ali que para que os ricos não sejam orgulhosos, e fala também assim, ó, que os ricos façam o bem
Sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Ou seja, aqui Paulo, né, numa carta a Timóteo, está orientando a forma que os ricos cristãos devem agir. Então, se é pecado ser rico, como que Paulo está orientando os ricos? A gente precisa entender essa contradição. Na advertência de Tiago 5, para ricos, como é dito lá no versículo, que são gananciosos, que maltratam o pobre e que fazem a sua fortuna em cima da crueldade. Né? E em Timóteo 6 são os ricos cristãos que usam dos seus bens para bem servir ao reino. Né? Existe um outro texto que em Lucas 12:31 é famoso, né, por dizer para buscar antes de tudo o reino de Deus e que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse texto é muito mal utilizado, como se as pessoas acreditam que quando a Bíblia orienta assim, que uma grande riqueza lhe cairá no colo, quando na verdade o contexto da passagem está tratando sobre as necessidades básicas, como comer e vestir. A gente pode extrapolar um pouquinho a ideia para a moradia, né? Essas sim são as coisas que serão acrescentadas, né? Então Deus garante para a gente o sustento, mas não a riqueza. A riqueza é dom de Deus e deve ser tratada com sabedoria, assim como qualquer outro dom, com cuidado para que quem seja rico não se deixe dominar pela avareza, que é o tema do versículo tema desse pequeno devocional, desse pequeno estudo hoje, não é mesmo? A gente leu lá que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Né? Nós lemos também que o que ajunta tesouros para si mesmo não é rico para com Deus. É assim que o rico tolo, na parábola de Lucas 12, 13 a 21, ele é tratado como alguém tolo, porque ele usa de uma estratégia para aumentar a sua produção, aumentar, acumular bens, enriquecer ainda mais, mas ele não se dedicou ao Senhor, e por isso ele não aproveitaria de todo o seu esforço, porque naquela mesma noite, a palavra do Senhor é uma parábola, provavelmente uma história fictícia, mas nessa parábola, essa pessoa que acumulou bens não aproveitaria do seu esforço porque ele morreria naquela noite. Essa vida é passageira e logo acaba. Nós devemos fazer o nosso investimento para a vida eterna, naquilo que realmente é duradouro e naquilo que importa. Não é mesmo? Então vamos orar a Deus nesse sentido? Senhor Deus, obrigado pelo sustento que o Senhor nos dá a cada dia e pelos nossos bens, pois sendo pouco ou sendo muito, é muito, muito mais do que nós merecemos, e tudo isso vem como dádiva tua. E como dádiva tua é colocado em nossas mãos como um presente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos empenharmos com prioridade absoluta à tua vontade, incluindo nossos bens no teu serviço, e assim pedimos que nos conduza a trilhar o caminho rumo à salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso o devocional de hoje, espero que tenha sido muito útil para a sua vida, e juntos nós seguimos aqui, esperando a volta de Jesus Cristo, abençoando e sendo abençoados. Deus abençoe e um ótimo dia.